Olha só, a movimentação nos bastidores da política brasileira nunca para. E quando o assunto é o Supremo Tribunal Federal, a temperatura sobe ainda mais. Imagina só, uma das cadeiras mais cobiçadas da nossa mais alta corte está em jogo. E a indicação do presidente Lula para essa vaga, o atual advogado-geral da União, Jorge Messias, está enfrentando uma verdadeira maratona de obstáculos. A expectativa era que a sabatina acontecesse logo, mas o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, jogou um balde de água fria nessa previsão. Ele disse, com todas as letras, que não há tempo hábil para que isso aconteça ainda em 2025. E aí que a coisa fica interessante, porque essa declaração revela muito sobre os jogos de poder e as tensões que rondam o Congresso Nacional. Fica com a gente da Closer Brasil para entender cada detalhe dessa história que promete muitos capítulos. Para quem não lembra, a vaga no STF surgiu com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Desde então, o nome de Jorge Messias, que é uma figura de confiança do governo, vem sendo especulado e, finalmente, foi indicado pelo presidente Lula. Messias é o atual advogado-geral da União, um cargo de peso, e sua eventual chegada ao Supremo seria mais um ponto para a base governista na corte. Mas o caminho até lá não é simples. Qualquer indicação ao STF precisa passar por uma sabatina rigorosa no Senado Federal e depois ser aprovada pelo plenário da Casa. É um processo que exige articulação política, muita conversa e, claro, o aval dos senadores. E é exatamente nesse ponto que a história de Messias encontra seu primeiro grande desafio. Nesta última segunda-feira, dia 24, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, que é o líder do governo no Senado, deu uma entrevista à Globo News que acendeu um alerta. Ele foi claro: não há tempo hábil para que a Casa sabatine e vote ainda em 2025 a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal. Pensa comigo, estamos chegando ao fim do ano legislativo, temos apenas algumas semanas até o recesso. E nessas semanas, o Congresso ainda precisa votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que é um dos projetos mais importantes do ano. Além disso, há uma série de outras pautas urgentes que precisam ser discutidas e votadas. Wagner ressaltou a complexidade do calendário, dizendo: "Não sei precisar. Temos 4 semanas até terminar o ano legislativo e votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de uma série de pautas. Acho que não teremos tempo hábil para votar em dezembro." É uma agenda apertadíssima, e a sabatina de um ministro do STF não é algo que se faz às pressas. Exige tempo, debate e, claro, a famosa romaria do indicado. E o que seria essa romaria? O próprio Jacques Wagner explicou. Quando há uma controvérsia, o candidato tem que visitar as lideranças. Isso significa que Jorge Messias precisa literalmente fazer um tour pelos gabinetes dos senadores, conversar com cada um, apresentar suas ideias, responder a questionamentos e, claro, buscar apoio. É um trabalho de convencimento intenso, quase um lobby oficial. Mas não é só a agenda lotada que está atrapalhando. O senador Wagner revelou que, apesar de ter feito um levantamento de votos, a questão vai além dos números. Ele destacou que é crucial que o clima entre o governo e os senadores melhore. E por que isso? Porque, segundo ele, há uma tensão muito grande no ar. Muitos senadores, especialmente os do PSD, defendiam a escolha do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para a vaga no STF. A não indicação de Pacheco gerou uma espécie de frustração, como o próprio Wagner observou. As pessoas queriam ver o Rodrigo. E eu não estou dizendo que ele não chegará ao STF, altitude para isso, completou. Essa frustração, essa decepção, precisa esfriar um pouco, nas palavras do líder do governo, antes que a sabatina de Messias possa avançar. É o jogo de paciência e articulação, onde o timing político é tudo. E a coisa não para por aí. Mais cedo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, entrou na jogada. Ele respondeu a uma carta aberta que Jorge Messias o enviou. Alcolumbre confirmou o recebimento do documento e garantiu que o Senado cumprirá, no momento oportuno, o procedimento tradicional para avaliar a indicação. Ou seja, ele reforçou que a Casa vai fazer o seu papel, mas sem pressa. Nas palavras de Alcolumbre, o Senado cumprirá com absoluta normalidade a prerrogativa que lhe confere a Constituição, conduzir a sabatina, analisar e deliberar sobre a indicação feita pelo presidente da República. Isso, de certa forma, corrobora a visão de Jacques Wagner sobre a falta de tempo e a necessidade de aguardar o momento certo.
É como se o Senado estivesse dizendo: nós vamos fazer, mas no nosso tempo e quando as condições políticas forem mais favoráveis. Essa postura mostra a força da Casa Legislativa e a complexidade das relações entre os poderes no Brasil. O que tudo isso significa para o governo Lula e para o próprio Jorge Messias? Bom, primeiramente, é um sinal de que as articulações políticas no Congresso estão mais complexas do que nunca. A simples indicação de um nome não garante sua aprovação. Há um peso político enorme em cada decisão, e a frustração dos senadores com a não escolha de Rodrigo Pacheco é um fator que não pode ser ignorado. Isso mostra que o governo precisa gastar capital político, negociar e talvez até ceder em outras pautas para garantir a aprovação de Messias. A demora na sabatina também pode ter implicações para o próprio STF. Uma cadeira vazia significa menos ministros para analisar casos, o que pode impactar o ritmo dos julgamentos e até mesmo a formação de maiorias em temas sensíveis. Além disso, a situação expõe a dinâmica de poder entre o Executivo e o Legislativo, onde o Senado, em particular, exerce um papel de freio e contrapeso fundamental. A ideia de que o STF estaria se tornando um tribunal do PT, como algumas análises apontam, é algo que o governo talvez queira evitar reforçar com uma aprovação apressada e contestada. É um delicado equilíbrio de forças que está em jogo aqui. Então, o que podemos esperar? Provavelmente, a sabatina de Jorge Messias ficará para 2026. O governo terá que trabalhar intensamente nos próximos meses para esfriar os ânimos no Senado e garantir que, quando a hora chegar, Messias tenha o apoio necessário. Será um teste de fogo para a articulação política do governo Lula. E é exatamente esse tipo de bastidor, de análise aprofundada, que você encontra aqui na Closer Brasil. Fique ligado, porque vamos continuar acompanhando cada desdobramento dessa história que impacta diretamente o futuro da nossa justiça e da nossa política. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço, para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de se inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.